Mas seja como for, a verdade é que isso tudo gera a situação de rejeição da política em que um insider que se apresenta como outsider da política, que é Jair Bolsonaro, ganha a eleição. É isso. Ajudar por uma facada, ajudar, assim, não é ajudar por uma facada. A facada contribuiu imensamente com o projeto eleitoral dele, porque ele pôde fugir dos debates, se vitimizou, etc. Ali eu lembro até hoje, na hora que eu tava trabalhando Setembro numa de agência, 2018. trabalhava numa agência de publicidade, pá, eu tava de frente pro computador, surge a notícia e imediatamente as mensagens no nosso grupo particular começam a bombar e tal. E eu falei, acabou a eleição. Os caras, não, calma, tem muita... Eu falei, acabou a eleição, irmão. Criou-se um clima de passionalismo total. E aí a gente viu esse final de semana uma coisa muito parecida que foi uma tentativa de assassinato ao Trump. A bala que passou raspando. E, bom, o cara foi morto, o cara que atirou lá. E aí a gente viu uma foto muito forte, né? Dele muito sangrando. Com a bandeira americana atrás. Aqui. E na hora que eu vi essa foto, eu falei, nada mais hollywoodiano do que isso. A sensação é de que acabou a eleição. A sua também é essa hoje? Rapaz, eu acho que, obviamente, num primeiro momento, favorece imensamente Donald Trump. Infelizmente. Né? Já não estava lá muito bem a campanha democrata. Sim, né? Bom lembrar. Negócio péssimo que está acontecendo. Eu, pessoalmente, acho que o melhor seria que Joe Biden se retirasse. Também acho, concordo. Por lição dele. Né? Não é porque ele é velho, né? Porque não tem condições físicas. Né? Então, seria o melhor. Mas, né, eu acho que aí vem essa história. Então, o mundo, os fatos conspiram para o desastre da campanha democrática da vitória de Biden, do Trump. O que eu às vezes me pergunto é que às vezes o que parece inexorável antes da hora se transforma em derrota. Entendi. Veja, eu quero fazer uma análise comparativa com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era alguém desacreditado, mas um outsider. Sim. Ele tornou-se conhecido e poupado por causa desse incidente. Sim. Claro. Ou seja, muitas pessoas votaram nele contra o PT. Sim. Claro, nele contra o PT. E dizendo, isso que ele fala, isso não é sério. Exatamente. Claro. Nós temos hoje nos Estados Unidos uma situação diferente. Biden já é conhecido. Perdão. O Trump já é conhecido. Ele já foi presidente. As pessoas sabem o risco que ele representa. Se ele errar a mão nesta vitimização, o efeito pode ser contrário. O que prejudica muito é a situação do Biden, porque ele não dá aquela alavancagem para vencer a situação. Porque você, nessa hora, o que você tem que fazer, a meu ver? Pegar o discurso do próprio Trump e questionar. E não é ele que defende as armas? Pois ele foi atingido por um garoto do bem? Um apoiador dele, né? Um apoiador dele, filiado ao partido dele, cujo pai comprou arma legalmente? Né? Então, eu tenho que... É isso que o senhor quer para o país? Que pessoas sejam atingidas? Como o senhor foi? Então, ótimo ponto. Você tem que ter uma vitalidade para ir na veia, na veia, mostrar firmeza, e o Biden possivelmente hoje já esteja de uma arrogância, porque ele já é arrogante naturalmente, né? Ele vai ser mais arrogante ainda. Então, às vezes, ele pode passar do ponto. Inclusive, na condição, ele tem que saber bater no Biden também. É engraçado isso. Eu me lembro de uma vez, que eu não vou mencionar nomes, mas de uma situação de um candidato fraquíssimo contra um candidato altamente intelectualizado que moeu o fraquíssimo no debate. O intelectualizado perdeu a eleição, porque as pessoas ficaram com pena do outro. Quem era? Isso aí depois, fora do microfone eu falo. Tá? Ele moeu, tirava sarro, ridicularizava. Perdeu a eleição.
sabe? Então, esse tipo de situação, o Trump, se ele der muita vazão a uma vitória antes, ele pode se lascar. Mas por isso que eu não dou o jogo como encerrado. Aham. E uma vitória do Trump, o que significaria para o Brasil Um hoje? desastre. É um desastre não para o Brasil, para o mundo, né? Porque os Estados Unidos é a maior potência Sim. mundial. O Trump não terá nenhum pruído em incentivar o extremismo de direita no mundo, claro. Já há uma propensão em vários países a um crescimento dessa... E por que nasce isso, a meu ver? São causas complexas. A globalização, ela trouxe medo. O mundo está mudando tão rápido que as pessoas têm medo. Então elas se tornam conservadoras. O medo paralisa, o medo conserva. Eu não quero perder o que eu já tenho. Tá. Isso traz já uma dimensão conservadora, claro. E fora isso, eu tenho uma situação de desgaste da democracia representativa em que os outsiders, eles acabam sendo escolhidos. Eu não gosto dos políticos. O político não me representa. Então eu vou procurar alguém que não é político, mesmo sendo político. Sim. Que está fora da curva, fora da convenção. E o Biden representa isso e a extrema-direita sobe no mundo assim. Jair Bolsonaro ganha a eleição no Brasil, aquele senhor chamado Milei, na Argentina, que dialoga com o cachorro morto para se aconselhar, né, sobre a sua gestão, ganha lá um outsider. Uhum. Né? E isso está acontecendo no mundo. E o extremismo de direita, que sabe habilmente utilizar as redes sociais, muito mais do que os setores de esquerda ou humanistas, estão dando um show nisso aí. Né? E as redes sociais que vieram para democratizar a informação, elas estão sendo utilizadas de uma forma a bloquear a livre reflexão e a concentrar círculos de opinião manipulados pela estupidez. É grave a situação. É muito grave.